nesse sentido de identificar a aproximação, a gente já passa um pouquinho para estudar sobre as esculturas românicas, né? Elas estão diretamente vinculadas à arquitetura. A arquitetura vai cedendo os espaços, né? E aí as esculturas vão ornamentando todos esses espaços que a arquitetura cede para ela. Ela tem um caráter didático. É importante que a gente perceba isso, né? Todo o espaço, mesmo que seja às vezes um ornamento, eles estão diretamente ligados às questões religiosas, porque era necessário a prática do ensino da religião. Como poucas pessoas não sabiam ler, né? Então a forma de ensinar era muito pelo momento das esculturas, das pinturas, dentro dos espaços religiosos. Os temas estão ligados às escrituras, né, à cultura popular, à alegoria das estações, as grandes plantações e colheitas, atividades dos camponeses, virtudes, vícios, como a gente viu. E a gente tem o tímpano como sendo um lugar muito importante para colocar todas essas esculturas que têm uma aproximação muito grande com o relevo, na verdade, né? De maneira geral, a gente tem alguns princípios na organização da escultura românica, que seria a lei do domínio da arquitetura, ou seja, né, eu vou ocupar os espaços que a arquitetura cede para ser usada, né? A lei do enquadramento, né? As figuras vão se enquadrando, vão ser enquadradas dentro de determinados espaços, como por exemplo no tímpano, né? E vão se arrumando, se ajeitando de forma que tem que caber todo mundo dentro de todo o assunto, né? Dentro desse mesmo espaço. Então, lei do maior número de contatos, um do ladinho do outro, um ornamento ou uma figura que é representada. Então, eles estão sempre em contato, né? Nesse momento, eles acreditam que a igreja tinha um excesso de ornamento, porque se houvesse espaços vazios, como por exemplo que a gente viu no período clássico, grego, romano, o homem, né, os fiéis ocupariam às vezes com o seu pensamento. E se já houvesse ali todas as informações, bastante elementos, eles já não precisariam pensar tanto. Então, maior número de contatos para que houvesse ali uma ocupação de ornamento, de elementos maior possível. E a lei do formalismo interno, que ela vai fazer exatamente isso. Às vezes eu não tenho como colocar uma forma arredondada, eu não tenho como colocar uma forma, eu crio uma deformidade para preencher aquele espaço de maneira que não deixe nenhum espaço vazio. Então eu vou criando, né, formas às vezes até diferentes do normal, as pessoas mais tortas, mas elas têm que caber dentro daqueles espaços. A partir daqueles princípios geram-se as características, então, né, maior número de contato com as margens, maior parte das esculturas em alto e baixo relevo, como a gente viu, são figuras atarracadas. O que é isso? Elas estão sempre comprimidas, né, dentro de um espaço único. Elas são representadas de forma rígidas, né, sempre colocadas de forma mais simbólicas. A cabeça em relação ao corpo era um pouco grande, a gente vai vendo que elas vão ficando quase na mesma largura que os ombros, né? Não existe escultura plena, como a gente viu, né? A maior parte são alto e baixo relevo, né? E toda a escultura era de caráter simbólico, didático, né? A gente tem a ideia de passar ensinamentos através da escultura. A gente tem a diferença de material, de acordo com algumas regiões, com o predomínio da pedra sobre as existências, às vezes, né, do uso da argila, da cerâmica. Aqui alguns exemplos dessas esculturas que vão ocupando os espaços arquitetônicos, como por exemplo dos capitéis, né? Os capitéis vão se tornando lugares, às vezes, como passagem da vida de Cristo, como a gente tem o capitel de São Lázaro aqui, a fuga para o Egito, mas também outros capitéis já com elementos ornamentais, frutos, flores, guirlandas, né? Tudo dentro da busca por o maior número de ornamento possível. Mais exemplos de capitéis, né? Aqui a gente tem a Anunciação, no capitel da direita, o anjo anunciando a Virgem, né, que ela ia ser, né, a mãe de Cristo.
Ao lado a gente já tem a presença, tá vendo, de figuras jamais que nos amedrontam, né? Era muito comum chegar dentro desses espaços e se sentir um pouco amedrontado pelas figuras que eram representadas, né? Então é o momento que vão chegar para a gente os anjos e os demônios. Detalhes dos profetas aqui em Saint-Pierre, para a gente ver, apesar de todas essas formas que a gente se refere à arte medieval, falando, né, que às vezes elas são deformadas, é de uma grande preciosidade, é de uma grande qualidade as técnicas desenvolvidas nesse período, se pensarmos principalmente que tudo feito em pedra, né, tudo feito de medidas muito grandes, então existe toda uma dificuldade que era, né, se sobressaía sobre o desejo de fazer algo para contribuir principalmente para os espaços religiosos. Esse é um dos tímpanos mais conhecidos da produção artística da Idade Média da arte românica, onde a gente tem a representação na igreja de São Lázaro do juízo final, feito pelo escultor Gislibertus, né, que se tornou um grande modelo. Então a gente percebe Cristo no centro, já bem deformado, como a gente fala, as posições são sempre mais representadas de maneira rígida, e a gente tem a parte de baixo, né, as pessoas esperando para serem julgadas, todas, né, com bastante expressão de dor, de frustração, né, de opressão. Então, de um lado a gente tem a presença da figura dos anjos e dos demônios, dos quais eles iam ser julgados, julgar as pessoas, conforme fosse, né, a gente conseguiria chegar aos céus, conforme fosse, a gente voltava para o purgatório. Então esse é um dos mais conhecidos da escultura da arte românica. Aqui um pouco mais próximo para a gente ver o detalhe, né? As pessoas são sempre acocoradas, encolhidas, nuas, né? E aqui o detalhe da balança, onde haver o julgamento, né? O juízo final, e aí a presença, né, de pessoas aterrorizantes. Imagina, eles ficavam num tímpano, você chega dentro, né, para chegar, antes de entrar na igreja, você já tem essa imagem sobre a cabeça, né, dentro do tímpano, para mostrar sempre o quanto a gente deveria andar, né, bem dentro de uma postura. Aqui na parte de cima a gente vai vendo aqueles princípios, né, que a gente viu lá, e as características. Os anjos vão se contorcendo para caber todo mundo dentro do espaço que era o tímpano. Aqui o portal mais afastado para a gente ver dentro de um contexto da igreja, como a gente comentou, né? Você ia entrando da igreja, se deparava com esse trabalho artístico no sentido de mostrar, né? Deixar um recado sobre o juízo final. Aqui outros lintéis, outros tímpanos de outras igrejas. Essa do tímpano do portal meridional da igreja de Santiago de Compostela. A igreja de Santiago de Compostela a gente trata com bastante cuidado, porque ela surge exatamente no período medieval, mas ela vai sofrendo algumas reformas, vai interferindo muito nas características, então a gente tem que ter bastante cuidado. Material sempre a gente está observando que é a pedra.